O Conselho Regional de Psicologia, nona região, agradece a presença de todos e todos. Estamos aqui nesse espaço para podermos refletir sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e o exercício profissional da psicóloga e do psicólogo. É um prazer receber aqui as nossas queridas Karen Michel Esber. A Karen, ela é conselheira, né, do Conselho Regional de Psicologia, ela é presidente da Comissão Especial de Psicologia Jurídica e ela também é presidente da COI, que é um lugar muito especial, né, que é a questão da orientação das psicólogas e dos psicólogos. A Karen Esber também é da Escola de Saúde de Goiás, né, trabalhadora lá da Escola de Saúde de Goiás, e também é pesquisadora contra a violência sexual da criança e do adolescente. Seja bem-vinda, Karen. Obrigada, Alisson. Boa noite, pessoal. É com muita alegria que eu estou aqui hoje com pessoas tão queridas e tão preciosas para mim. O Alisson é o presidente do nosso conselho e, assim, muita gratidão pela forma como você conduz o conselho. Mirelle, uma conselheira competentíssima, super presente, super participativa. E, Malu, eu tenho uma história com você que é muito antiga, né, Malu? Desde a Aldeia Juvenil, quando eu fui estagiária na Aldeia Juvenil, no ano de 2000, Malu me acolheu e acompanhou todo o meu crescimento profissional na psicologia. Só tenho gratidão pelo tempo que eu estive na Aldeia Juvenil e por tudo que eu aprendi lá, com você e com todo mundo que fazia parte da equipe. Então, é desse lugar que eu estou falando, gente. Aqui, nessa live, é do lugar que eu ocupo enquanto conselheira, presidente da Comissão de Psicologia Jurídica e presidente da Comissão de Orientação e Ética do Conselho Regional de Psicologia, que é a comissão que cuida dos processos éticos que algumas pessoas movem contra psicólogos. Então, o convite de hoje é para a gente falar sobre o exercício profissional do psicólogo no contexto dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou começar, então, com o lugar da psicologia jurídica, que a criança e o adolescente chegam para nós nessa comissão, né, a partir de muitos pontos. Por exemplo, a questão da guarda, e aí nós temos referências técnicas sobre a atuação dos psicólogos nas varas de família, é importante colocar isso. Nós temos parâmetros de atuação que precisam ser respeitados e observados. Violência sexual, né, que é uma área que eu atuo há muitos anos, e aí, assim, o CREPOP também lançou agora, recentemente, em junho de 2020, um caderno de referências técnicas para a atuação dos psicólogos nessa área. Então, quem não conhece, é bom conhecer e se inteirar de tudo que está sendo colocado lá. Na psicologia jurídica, nessa área da violência sexual, eu observo que nós temos uma grande questão que precisa ainda ser amadurecida por nós, que é a solicitação de psicólogos para fazer avaliação psicológica, indicando se houve ou se não houve abuso sexual. Então, isso se torna um problema, no meu entendimento, na medida em que claramente nós não temos, nós não estivemos presentes naquela situação, né? E acho muito problemático, porque a gente acaba se colocando num lugar de muita vulnerabilidade, porque essas pessoas, vamos dizer que eu avaliei uma criança e eu constatei lá no meu parecer psicológico que essa criança foi vítima de violência pelo pai, por exemplo. Possivelmente esse pai vai querer entrar com um processo ético contra mim, né? Caso, por exemplo, eu esteja sendo injusta e etc.
Então, a gente ainda precisa pautar essa questão a gente tem reiteradamente discutido isso na Comissão de Psicologia Jurídica. Eu atuo como colaboradora dessa comissão desde 2015, eu sou presidente desde 2019, mas eu tenho já atuado desde 2015 em várias frentes de trabalho, desde capacitação até produção de nota técnica, e a gente produziu no ano passado, 2019, uma nota técnica, que é a 004 de 2019, que vem pontuar para psicólogos para que eles não façam isso, para que eles não indiquem nos laudos psicológicos, nos pareceres psicológicos, se houve ou se não houve abuso, tanto em relação às crianças e adolescentes, como também em relação aos autores de violência. Porque se a gente for pensar mesmo, a gente tem poucos instrumentos, ou nenhum instrumento, que vai nos garantir essa certeza, pelo menos dentro do rol dos instrumentos psicológicos que já são aprovados pelo SATEPSE. Aí depois tem a questão da alienação parental. É outra questão muito discutida na psicologia jurídica. É um ponto que a gente congrega dentro da própria psicologia críticos e defensores da manutenção da lei, e todos eles, em seus argumentos, dizem sobre o melhor interesse da criança. E isso, para mim, é um pouco confuso, porque são posicionamentos completamente antagônicos que se embasam em uma mesma base conceitual, que é o melhor interesse da criança. Então, isso fica, para mim, não sei como é que o povo consegue lidar com isso, mas eu não entendo muito isso. Nós fizemos, em 26 e 27 de junho, um seminário sobre alienação parental, onde aproximadamente 370 pessoas por período participaram. As discussões foram muito interessantes e muito intensas e muito acaloradas, porque existem inúmeras divergências em relação ao tema da alienação parental. Existem divergências teóricas, desencontros, existem problemas mais amplos do que só no campo da psicologia. Então, esse é um tema também que bate sempre na casa da psicologia jurídica e que ele precisa de muito amadurecimento. Também é um tema que acaba caindo na comissão de ética, porque, igualmente, os pais que são acusados de cometer essa alienação parental se sentem injustiçados e acabam entrando com processos éticos contra os psicólogos. Dentro da psicologia jurídica ainda tem um depoimento especial, que foi uma batalha que o Conselho Federal de Psicologia travou contra a implementação contra a atuação do psicólogo nessa frente de trabalho. A gente pode falar também de casos em que crianças são negligenciadas, e aí eu quero lembrar aqui o caso do menino Miguel, né, que morreu devido à negligência da sua patroa em uma clara diferença de idade, de classe social e de cor. Então, uma violência brutal, fruto desses marcadores, que são marcadores importantes para a gente pensar as violências. Violência física, que é socialmente aceita, e pontuar aqui que violências não são formas de se educar crianças e adolescentes. Não podemos aceitar isso enquanto psicologia, porque a violência só incita mais violência. E a violência psicológica contra crianças e adolescentes, que são violências de uma gravidade terrível para as vidas adultas dessas pessoas. Outro ponto que eu queria ressaltar aqui, exposição precoce de pornografia, principalmente na internet, né? E eu tenho recebido muitos pacientes, hoje adultos, que tiveram essa exposição à pornografia nas suas infâncias e que hoje têm problemas graves de saúde mental. Isso é um ponto muito preocupante. Que mais? Adoção, que
talvez vai congregar todas essas formas de violência que eu mencionei e, adicionalmente, a violência institucional, né? E o abandono. A gente precisa conversar mais sobre adoção. E o Estatuto da Criança e Adolescente garante, então, que essas formas de violência sejam terminantemente proibidas e coibidas, né? E estabelece que crianças e adolescentes têm o direito de crescer saudavelmente. A literatura já ampla e largamente documenta os danos ao desenvolvimento emocional, psíquico e corporal de crianças e adolescentes vítimas de violência. Onde que o exercício da psicologia se localiza nisso? Eu vou voltar ao Código de Ética Profissional, eu sempre volto ao Código de Ética, até porque eu sou presidente da comissão e eu fico nessa ida e volta. O Código de Ética, ele fala da não violência, ele fala dessa psicologia que também está proibida de atuar, né, concordando ou aplicando a violência em suas relações. Garante direitos humanos e se pauta também na competência pessoal e profissional para o exercício profissional a partir das funções que o psicólogo escolhe atuar. Quero trazer também aqui o CNP, o Congresso Nacional de Psicologia, a última edição dele foi em 2019, eu estava lá com muito orgulho. E o CNP fala, eu trago aqui, eu pesquisei no CNP criança e fui colocando criança e localizando o item criança e vendo quais temas apareciam. Então, aparece lá, direitos humanos, direitos, participação, proteção integral, estatuto da criança e do adolescente no que diz respeito ao cumprimento, judicialização, políticas públicas e atendimento aos autores de violência sexual. Essa última foi uma proposta que nós, da Psicologia Jurídica, levamos em 2019 da etapa municipal de Goiás, de Goiânia, aliás, para a etapa nacional, e ela foi aprovada a partir de muita luta, de muita discussão e de muito convencimento. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, substitui o Código de Menores, que regulava a vida dos, aspas, menores e infratores, que eram os adolescentes desvalidos, pobres, marginalizados. Então, com o ECA, passa-se da proteção, da lógica, passa-se para a lógica da proteção integral de todas as crianças e adolescentes, não só regular as crianças e adolescentes infratoras. Por falar nisso, eu vou aqui pontuar e elogiar publicamente o fechamento do CIA, do Centro de Internação de Adolescentes, que por décadas e décadas funcionou dentro de um batalhão de polícia, contrariando as regras, as diretrizes do próprio SINASE, que é o sistema... eu esqueci de colocar aqui o nome do SINASE, mas é o de atuação nas medidas socioeducativas. Alguém sabe o nome direitinho? É Sistema Nacional de Socioeducação, né? Atuação na socioeducação. Sim. Sistema Nacional Socioeducativo. Outro ponto que eu queria colocar aqui é a questão da maioridade penal, né? O Conselho Federal de Psicologia apresenta 10 razões para que nós digamos não à redução da maioridade penal. Todas as crianças e adolescentes devem ser prioridades absolutas para nós psicólogos. Desde que assumi minha função como conselheira, tenho reiteradamente pedido que a nossa pauta no Conselho seja sempre o exercício profissional dos psicólogos de Goiás, para podermos cada vez mais conseguir o respeito da população em razão de uma atuação ética, técnica e científica, que nos fortalece e nos faz mostrar para a sociedade o quanto somos uma categoria profissional importante para a garantia da saúde emocional e qualidade de vida de todos, incluindo as crianças e adolescentes. Isolamento social, sim. Psicologia, sim. Violência, não. Aqui, só para finalizar a minha fala, eu trago a máscara do 18 de maio,
que foi o nosso símbolo do 18 de maio esse ano, que estávamos em pandemia. E muito obrigada a todos